Olá, mães maravilhosas, minha flor. Vamos entrando aí. Olá, Mônica. Vou olhar para lá e para cá, gente. São várias telas aqui. Uma autoprodução para você. Jane, te vi lá, Elizabeth, maravilha. Cristine, bem-vinda. Vai ver a visão da mãe agora, né? Maravilha. Olha, chama as amigas. Foram mais do que 50 inscritos. E agora eu fiz uma livezinha super rápida, também entraram alguns. Então, vamos esperar um pouquinho as flores chegarem. Eu agradeço demais vocês, essa pontualidade. Isso daí me dá um gás, me vai aquecendo, me vai dando um ânimo muito grande para mostrar todo esse conteúdo para vocês. Gente, são 3 computadores, é uma coisa enlouquecedora. Então, de vez em quando, vocês vão ver essa cabecinha indo para lá e para cá, é porque tem muita tecnologia junta, viu? Olá! E tem um rapaz aqui chamado Valmir, legal. Fabiana, bem-vinda! Fez muita produção lá, né, Fabi? Isso mesmo. Então, vamos colocar agora um link da live do YouTube, a produção, coloque um link lá no chat da live do YouTube para que essas mães, essas flores aqui, chamem mais uma amiga. Eu quero bastante gente nessa live. A gente vai falar sobre desvendando a adolescência. Fica comigo, tem muita coisa. Vamos aquecer um pouquinho aí. Quero saber de vocês. O que vocês esperam desse aulão? Coloca uma simples frase para mim aí no chat. O que vocês esperam desse aulão? Como vocês acham que vocês vão sair desse aulão? Escreve aí no chat para mim. Olá, Flor Mira, bem-vinda. Nos vimos lá, que bom. O link já está no chat. Se quiser, coloca também aqui o link para a gente no rodapé, tá? Então, gente, chamem mais uma linda mãe para participar desse nosso aulão no YouTube. Pela primeira vez eu vou estar trazendo esse tema. É um tema que eu me deparei enquanto estava exatamente nesse aprendizado, nessa aprendizagem, o porquê que a mãe sofre tanto, o porquê que a gente tem tantos nãos, o porquê que nós somos o problema dos nossos filhos, os problemas dos nossos filhos. E aí eu comecei a ter um autoconhecimento, buscar um autodesenvolvimento para começar a virar as minhas chaves. E através dessas chaves, eu comecei a também ser chamada aí por um grupo de mães, né, da minha rede social, para ajudar também os filhos delas. E aí sempre pedi uma dica de relacionamento. Puxa, melhorou bastante o relacionamento com a sua filha. E assim foi. E nisso, minha filha hoje já está com 18 anos, vai estar fazendo aí, prestando o vestibular. Cadê a Flor? Estamos juntas aí no vestibular, né? Nossas filhas estão fazendo o vestibular aí para medicina. Hoje é uma menina muito estudiosa, é uma menina muito dedicada, uma menina muito família. E os jovens também que eu passei aí junto com eles, né? Algumas mães me agradeceram, e aí eu falei, isso resolve. Então, bora falar com os adolescentes primeiro. Foi aí que tudo começou. Vocês já escutaram lá o canal? Bem, tem o canal do YouTube, tem o site, tem o canal do Telegram, tem também agora o grupo do Zap. Tem muita coisa aí chegando. Já temos algumas pessoas aqui quase começando. Boa noite, Maria, já falei com você. Coloca para mim, melhorar. O que vocês esperam? Já tem algumas pessoas colocando, melhorar como mãe de adolescente. O que vocês esperam? Algumas ideias. Ser melhor mãe do mundo. Isso nós já somos, tá, Madalena? Com todos os nossos erros, com todas as nossas dificuldades, nós já somos as melhores mães do mundo.
Por quê? Porque o nosso desafio é que o nosso filho cresça da melhor forma. Se a gente está errando ou se a gente está fazendo certo, a gente está tentando educar da melhor forma possível. E aqui você vai ver algumas chavezinhas que vão facilitar. Falei com você agora, maravilha, Madá. Veio no rápido, né? Isso aí, boa noite a todas. Estão entrando, gente. Olá, Aline. Alenice. Você é nova aqui. Que bom, bem-vinda. Quero perguntar para vocês uma coisa. Quando vocês têm aquela horinha vaga, o que vocês gostam de fazer? O que vocês gostam de fazer? Desde as coisas simples, aquela horinha vaga para vocês. Gostam de malhar, se exercitar? Gostam de ver novela, série, Netflix? Ou prefere aquele soninho dos anjos que quase nunca tem tempo devido às multitarefas? Ou prefere planejar uma viagenzinha ali por perto? Ou pegar um cineminha, um teatrinho? Coloca aí para mim. O que vocês gostam de fazer nos horários livres? Vocês, mães de adolescentes. Você, Flor, o que você gosta de fazer? E aí, eu tenho duas Flores aqui, uma seguidora linda, maravilhosa, e Flor é você, mãe de adolescente. Então, vocês vão me escutar falando toda hora assim. Já há algum tempo eu chamo meus amigos de Flores, e lindas Flores. Então, é através dessa palavra carinhosa que eu vou me dedicar aí a vocês nesses conteúdos. Então, coloca aí para mim, assistir série e dormir. Se eu ligar a televisão, ver a série, é sonífero. Um cineminha, caminhar. Adoro Madalena caminhar. Gosto muito. Eu acho que se você não viu, veja como tudo começou. Uma das coisas, eu não tinha tempo para mim. E era uma correria muito grande. E o tempo inteiro, minha saúde realmente ficou ruim, minha relação com a minha filha ficou péssima, e eu não conseguia tempo nenhum. E moro num lugar lindo que é Rio de Janeiro, muitas devem morar aqui no Rio de Janeiro também. Gosto de ver filmes, isso aí, Elizabeth. Mas eu não conseguia tempo para caminhar. Enfim, ir à praia. Mônica da praia, isso mesmo. E que legal. E aí, a última pergunta para a gente colocar a mão na massa. E se vocês tivessem que escolher 2 pessoas? Somente 2. Tem que ser 2. Não cabe mais ninguém, tá? Se vocês tiverem que escolher 2 pessoas para levar numa viagem dos seus sonhos, mas é dos seus. Não é de ninguém, é dos seus sonhos. Quem que vocês levariam? Coloca aí para mim, por favor. Quem? Quem que vocês levariam? Uma viagem dos seus sonhos, hein? A Flor gosta de curtir a natureza, né? E se você tivesse lá na viagem dos seus sonhos, as 2 pessoas que você levaria? Só cabem 2, gente. Quem são? Pode ser meus filhos, mas só 2. Se tiver mais do que 2, tem que ser somente 2. Marido, alguns nem isso, né? Mas marido, a mãe, pai, uma grande amiga, enfim, eu quero saber quem você levaria. Minha filha e meu marido, minha filha e meu marido, minha filha e meu marido. Olha, minha filha, isso é raiz, gente, isso é família. Minha filha e meu filho e minha neta. Que lindo! Minha filha e minha enteada. Olha, isso é amor de mãe. Enteada é amor de mãe. Olha, quem mais? Quem mais? Bem, agora vocês viram o poder da família.
Agora vocês viram o poder, não pensou mais em ninguém, pensou nos nossos, quem está ali presente, junto com a gente, que é sangue, ou se não é sangue, é o que a gente convive todos os dias. Eu fiz um post falando, são as nossas verdades, né? Quem está 24 horas com a gente, eles conhecem as nossas verdades e vice-versa. Então, vamos lá. As minhas netas, essa segunda filha, né, Sandra? É isso mesmo, isso aí. Meu filho e meu marido. Temos mais um mãe-pai aqui, Mapai, a gente chama Mapai. Vinícius, bem-vindo, meu filho. Ah, não, ela tá com o nome do Vinícius, mas é mãe, é Flor. Meu filho e meu marido, isso aí. Quem mais? Então, para todos que chegarem agora, está disponível aí no chat o link para vocês chamarem mais uma mãe. A gente vai começar a apresentação, mas chama mais uma mãe para esse jardim, coloca mais uma flor aqui dentro, porque a gente vai desvendar a adolescência. E vamos falar sobre coisas que muitas vezes não dá valor, mas muitas vezes está na nossa cabeça. E o que é isso? Então, coloca o link aí para mim. Suporte. Eu levava os meus filhos, Carla e Tiago. É filho, filho é filho, gente. Filho é filho. Estou muito feliz, gente. Antes de começar, é meu primeiro aulão, para quem não sabe. Eu tenho toda aí uma trajetória, mas chegou a pandemia, eu, quando fazia presencial, eu atuava mais com um projeto, muito mais solto, Parou de Bagunça surgiu em 2019, e eu atuava com os adolescentes para ajudar a orientação na parte da organização de ambientes, de estudos e de rotinas. Então, toda uma técnica, todo um método, para que eles realmente se reconheçam e construam isso, né? Então, isso muda hábito. E aí, quando chegou a pandemia, muitas mães me procuraram, me pediram para que eu presencialmente ajudasse os filhos nas aulas online, mas eu não tinha condições, né? E aí comecei a entender como que eu poderia falar com essas mães. E quer melhor momento do que esse? Mãe falar para mãe? Eu vivi tudo isso, por que eu não poderia falar para vocês? Então, em maio desse ano, eu comecei a aquecer no Instagram, e aí a rede começou realmente a aumentar muito, porque existe esse nicho, de fato, tem uma carência muito grande, porque a adolescência é uma fase, não é difícil, ela é linda, ela é maravilhosa, mas precisa saber lidar. Porque atravessar a ponte desordenada, a gente fica no meio do caminho. E aí as tempestades emocionais surgem a todo momento. E aí, desde maio desse ano, eu venho trazendo muitos convidados para a live, profissionais, desde professores até médicos, ebiatras, psiquiatras, para exatamente gerar conteúdo para vocês. E dentro de todo um aporte de autodesenvolvimento que eu também tive. Então, agradeço todas vocês que estão aqui. Coloca para mim se a imagem está boa para vocês, por favor. E para mim, que a gente vai começar agora o aulão. Coloca para mim aí, vocês... Olá, Nívia! Como vai? Entrou aí também. Sandra, falamos já, que bom. Vamos lá. Tá bem a imagem? A imagem está legal? Abre, por favor, a apresentação para a gente. Desvendando a adolescência. Agora eu estou pequenininha aí, mas a apresentação que importa está aí com vocês. Bem, é uma fase
que a gente tem que parar de ver que é uma fase neura, que é uma fase triste, que é uma fase difícil e começar a abrir realmente um sorrisão para essa fase, porque a gente aprende muito. Não é só o nosso filho que se transforma, a gente também se transforma. E falei com vocês, o ponto que eu quero trabalhar aqui, falar para vocês é que a busca da praticidade, produtividade e autonomia do dia a dia é isso que eu busco em todos os meus trabalhos, é gerar autonomia para o seu adolescente, é fazer com que você tenha mais horas para você, que ele fique menos dependente de você, e tudo através da organização. E como eu falei, o Parou de Bagunça em maio desse ano saiu de Parou de Bagunça Jovens para Parou de Bagunça para você, mãe de adolescente. Então, bora lá na prática. Olá, Simone! Se entrou aí, que coisa boa! Bem-vinda! Muito bem-vinda! Vocês sabem o que é crush? Coloca aqui, hashtag sim. Sim. Quem sabe o que é crush? Coloca para mim, hashtag sim. Coloca para mim. Não sabem? Então a gente vai desvendar o crush nessa noite. Bem, pela OMS, o adolescente é entre 10 a 20 anos. E no Estatuto da Criança, é entre 12 a 18 anos. Para quem eu falo? É para você, mãe, que está no filho entrando na adolescência, e é para você, mãe, que está com o filho na adolescência. E aí, os hormônios são os vilões nessa fase? Quem acha que os hormônios são os vilões nessa fase, coloca hashtag sim. E quem não acha, hashtag não, por favor. Aí no chat, vamos ver se eles realmente são vilões dessa fase? Quando vocês falam, estão com hormônios à flor da pele. Nossa, eu não seguro mais esse menino dentro de casa. Olha, ele agora só pensa em namorar. E acha que isso daí é a causa disso tudo? Coloca aí para mim. Vamos lá, minhas flores, vamos participar aí comigo, que tem muita coisa para ver. E vocês são exatamente a minha transformação aqui. Ah, Valéria, bem-vinda, estamos no Japão, gente. Minha amiga Valéria, linda, que conheci também, seguidora da rede. Muito bem-vinda. E, sim, vocês acham que o hormônio é o vilão nessa fase? Legal, Nívia, sim. Pois é. E os hormônios não são os vilões na fase da adolescência. Na adolescência, eles aumentam progressivamente aí todo o nível de estrogênio nas meninas e testosterona nos meninos. Mas eles são responsáveis pelas mudanças corporais, ocorrem na puberdade, mas eles não desencadeiam tudo. Não desencadeiam tudo. Sabe quem desencadeia tudo isso? O início da puberdade, ele é desencadeado por uma glândula chamada de hipófise. Ela é localizada na nossa cabeça. E aí fabrica todos esses hormônios sexuais e colocam tanto o ovário quanto testículos, né, em produção. Então, os hormônios, tadinhos, são pura consequência de todo um ciclo que é a abertura da puberdade, onde o cérebro é o maior culpado. Vamos entender aí o cérebro já. Quero saber de vocês aqui, qual o problema de vocês com o filho de vocês? Eu vou falar alguns problemas e aí vocês falam, se vocês tiverem mais do que 2 problemas desse, vocês colocam hashtag mais 2, tá bem? Então, eu vou pegar a cola, porque adolescente tem várias coisas. Não ajuda nas tarefas domésticas, o quarto é todo desorganizado, só fica nas redes sociais, não sai do quarto, fica trancado o tempo todo. Volta para mim a minha imagem aí, para a gente conversar um pouquinho.
Volta para mim. Isso. E aí mistura as roupas limpas com as roupas sujas. Não tem foco nos estudos. O armário, quando você abre, é aquelas montanhas de roupas, uma sobre a outra, e você não enxerga absolutamente nada e não encontra nada. É mais difícil a relação com a família, não gosta de ir às festas, tem toda uma dificuldade de assumir a própria culpa, muitas vezes te ignora no dia a dia, ele não tem a produtividade necessária, vive irritado, muitas vezes trancafiado dentro do quarto. E aí, tem mais do que duas? Continuo ou todo mundo já se viu nesse cenário? Procrastina o tempo inteiro, não tem foco nos estudos, gosta somente de ir passear com os amigos, mas não traz os amigos para o conhecer dentro de casa. E quando você pede, meu filho, arruma a louça, ele entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Como que é isso? Fica horas na rede de social. Aí a Flor, mais do que 2, Sandra, né? Isso mesmo. Dá desculpa para tudo, não é isso? Não fiz porque não tem tempo para nada. Olha quantas coisas, vamos saindo. Mais do que 2. Extremamente agressivo nessa fase. Quando eu falo agressivo, também tem agressiva, mas eles têm esse temperamento. As tempestades emocionais, e aí você sai de um extremo ao outro, né? Então, todos nós passamos por isso. Coloca aí a imagem para mim novamente, por favor. Todos nós passamos por isso. E nessa fase da adolescência, existe as características dessa fase da adolescência, né? Na forma, a palavra, de forma culta, e isso é importante vocês entenderem, que começa a desvendar esse mistério. No latim, o ad é para, o oelecer é crescer. Então, aí já está no processo de crescimento. E o pior, que é a coisa mais triste, porque ele deriva do adolescer, uma palavra de adoecer. Sim, o nosso adolescente, ele não está preparado também para essa fase da adolescência, porque ele sai de uma fase criança e está indo para uma fase adulta, mas ele não se reconhece. E aí vem todos esses tumultos, todas essas tempestades. E é aí que nós, mães, precisamos agir. Parar um pouquinho de achar que é com a gente e tentar entender todo esse mistério que está associado. Sendo que tem aí um autor, que é o Daniel Siegel, que ele falou no livro dos adolescentes, e tem outras e outras e outras bibliografias aí dele, maravilhosas. Ele prefere, ele é americano, psiquiatra, e ele prefere ver que esse momento é um momento de transformação. É um momento difícil para a vida, mas é um momento gratificante. Lembra que eu falo que essa fase transforma? E foi nessa forma que eu comecei a também me transformar, a sair daquela coisa de adoecer para ver a coisa desabrochar. Então, nessa fase, ele tem a centelha emocional, ou seja, tudo está pleno vapor, né? Desde os sentimentos até os riscos, as emoções totalmente aí no dia a dia, no nosso dia a dia. Esse engajamento social, já pensaram nisso? Engajamento social, e é com os amigos mesmo, por isso que a gente tem que estar de olho atento, de ouvido atento e olhinho bem a ponto. Por quê? Eles colam no outro, eles colam com quem se identifica. E a novidade, eles querem testar, eles querem correr o risco, eles querem nos enlouquecer, mas na verdade, eles estão se construindo. Então, tudo para eles precisam testar. E as explorações criativas, né?
Então, são extremamente criativos e rasos. Por quê? Porque eles estão exatamente puxando o conhecimentozinho que eles têm um pouquinho daqui, um pouquinho dali e construindo a sua personalidade, a sua forma de pensar. E aí está exatamente atrelado com todo o cognitivo deles. Não cortem essa fase. Não cortem a forma que eles se expressam. Tenta começar a traduzir, agregar e estimular isso. Faz muita diferença. Esse cognitivo, ele funciona da seguinte forma. Bem, eu busquei o Piaget, que é um sueco biólogo e psicólogo, que ele vem com toda uma filosofia e metodologia, né? Então, ele divide aí todo o cognitivo em 4 fases. Essas 4 fases, a adolescência, ela exatamente é regida pelo pensamento formal. Ela vivencia todo o sensório motor, pré-operatório, operatório concreto, que são as fases anteriores, mas ela começa a ter mais a forma de reorganizar isso. E aí, vocês sabem que eles passam na escola, que eles já conseguem ter esse conceito abstrato, eles não precisam estar vendo algo para começar a ter ideia deles. Já começam a ter as hipóteses. Se eu fizer isso, pode ocorrer isso. Então, estimula hipóteses, cenários possíveis. Eles conseguem construir, já estão na fase, a partir dos 12 anos, e se você estimula isso daí antes, aos 12 fica muito mais fácil. A linguagem figurada, pode falar, poxa, acabou de passar um boi, eles vão entender isso. Vão entender. Então, a linguagem que você tem com seu filho, você pode explorar de uma forma mais agradável. Conceitos científicos e filosóficos. É o momento onde eles estão também aprendendo os filósofos na escola. E aí começa a filosofar com a gente não entende nada com nada. Então, comecem a fazer todo o encadeamento dessas ideias deles para que eles construam de fato um raciocínio lógico, estimulem esse raciocínio lógico, que é isso que faz falta e toda a diferença nessa aprendizagem. Bem, essa daqui vocês já sabem, todas já sabem. Defesa contrária aos fatos. Fala aí, coloca para mim, por favor. Hashtag defende. Se o seu filho se defende a toda hora ele está na defensiva. Hashtag defende. Coloca para mim, por favor. Vamos lá. Seu filho está na defensiva com você? Toda hora contraria o que você fala? Coloca para mim. Hashtag se defende. Coloca aí para mim. Vamos lá, meninas. Cadê vocês aqui? Hashtag se defende. Bem, então vamos lá. São defensivos ao máximo. Nada é culpa deles. Todo mundo está observando e, na verdade, eles têm essa sensação de observação muito grande. Mas, congelou, estou aqui com vocês. Pensei que tivesse congelado, isso mesmo. Sandra, Madalena, hashtag defende, exatamente. E aí, o que ocorre? Nessa defensiva, começam as nossas tempestades, porque a gente acha que é com a gente, não é não? Eles estão se construindo. Então, comecem a trabalhar essa defesa, estimulando exatamente o motivo, causas e consequências. Essa fase é para ser estimulada no que é a origem e no que é o resultado final. E isso daí é todo momento, mas não é com brigas, não. É como se fosse um jogo no dia a dia. E aí são idealistas não práticos. Sabe por que isso? Porque eles resolveram a pandemia no mundo, mas só que eles não têm a profundidade, o amadurecimento de ver exatamente
as tramas e as relações envolvidas. E aí, cabe a gente dar mais esse subsídio a eles. Por que não? É importante que a gente também gere conhecimento. E outra, é importante que a gente veja as fontes que eles estão utilizando. Quando eles estão conversando com a gente acaba percebendo quais são as fontes que eles estão utilizando. E com isso, passando sim uma orientação mais fina, mais educativa, sim, para que as fontes sejam fontes melhores, fontes onde ele encontre fatos e não fake. Porque nessa hora da adolescência, a gente estimulando o cognitivo, a vida adulta vai ser muito mais fácil. Então, bora lá. E isso tudo, vocês acham que é normal? É normal. A adolescência é normal. Todos esses pesadelos que vocês acham que você, mãe, chora e de vez em quando se descabela, é normal, tá? Mas pode ser diferente. A chave que está aí com o coração é porque a gente não deve jamais esquecer que a gente tem que botar um grau de emoção, de amor muito grande nessa relação, que vocês, mais do que ninguém, você me mostrou que realmente levaria seu filho junto com você na sua viagem dos sonhos. Então, ele está nos seus sonhos. Então, as chaves a gente vai utilizando nas doses e nos momentos corretos. Como a gente fala com o nosso filho, qual que é esse formato, qual que é a entonação que a gente leva para ele, em que momento realmente eu falo sobre esse assunto. Sei que meu filho está problemático naquela hora, mas eu preciso virar esse jogo. E como que eu posso fazer isso? Chegando, entrando para o embate, ou é me afastando e analisando a situação? Essas coisas são muito importantes para nós, mães, porque nós já temos toda uma inteligência emocional onde eles estão aí fazendo e construindo essa inteligência. E olha quem que é o famoso culpado. Chegamos finalmente nele. Esse é o famoso culpado. Vocês já conheciam toda a estrutura do cérebro? Então, nós vamos ver uma a uma aqui, para vocês começarem a entender como e o porquê que seus filhos não conseguem entender você, mãe. A gente precisa aprender a se comunicar com os nossos filhos. A todo momento, a nossa comunicação tem que ser cada dia mais assertiva. E o culpado está aí. Muitas vezes a gente acha que eles já entendem tudo? Não. Sabe esse córtex lobo frontal que vocês veem em verde? Esse córtex lobo ou lobo frontal, ele pega exatamente o raciocínio, o planejamento, a razão, a organização. E ainda não está formado. Olha que situação. Na adolescência, ele só vai se formar somente lá para os 22 a 25 anos. E aí? Eu tenho que ficar toda hora arrumando o quarto do meu filho? Não. A gente consegue utilizar uma outra chave, é estimular a autonomia dele. E isso daí outros lobos conseguem fazer esse trabalho também. Agora, tem um lobo temporal, que é o nosso maior vilão. O vilão para a gente, mas isso muito bom para eles, que é essa parte aí que está vermelhinha. Todo mundo está vendo? Coloca ok aí para mim. Esse slide é muito importante vocês entenderem. Coloca ok para mim. Ok. Estão vendo? Está tudo nítido aí para vocês. Coloca ok. Vamos lá, minha turma. Mães, flores, coloquem ok se vocês estão vendo direitinho o slide. Ok. Sim. Como estimular o cognitivo. Isso mesmo, Madalena. A gente vai ver isso. Isso aí.
Tá tudo explicadinho aqui, sim. Então, estão conseguindo ver, né? Então, o lobo temporal, ele tem aí uma pequena coisinha chamada amígdala. Não são as amígdalas, tá, gente? É a amígdala. Ela fica lá no centro do cérebro e elas que ajudam a causar todas essas tempestades, esses comportamentos oscilantes e todas essas emoções. E além disso, também, juntando com o hipotálamo, a amígdala e o hipocampo, tem todo esse processo de construção sexual, processo de memória. Então, ali é o imediato. Eles vão trabalhar e eles vão reagir de forma imediata. Esse daí que é o grande momento que a gente tem que estimular para que o córtex frontal ele comece a trabalhar. O lobo parietal, ele aí é responsável pela dor, tato, gustação, enfim. Agora, tem um lado onde o filho aqui, nem precisa me falar, mas pensem, o seu filho é bom em matemática? Então, é aqui que ele tem um lobo parietal mais desenvolvido, porque aqui tem uma lógica de matemática muito boa, tá? O lobo occipital, ele está ligado diretamente à visão e os adolescentes, eles compram a imagem. Compram e está tudo desenvolvido. O lobo parietal, o lobo occipital, o cerebelo, que é a questão da postura, do tônus muscular. E aí muitos adolescentes, e aí eu falo por experiência própria, né? A gente busca exercitar os nossos filhos, a gente busca colocá-los aí para ver a natureza, busca para ver o sol, mas muitos não querem. Então, nesse momento aí que a gente precisa estimular, tá? Agora, eu vou voltar nesse lobo temporal. Esse lobo temporal, a gente está falando que nesse comportamento explosivo, nessa reação de risco, ele também consegue fazer uma aprendizagem de memórias. E essas memórias, se forem memórias que te trazem recompensa, se forem coisas que eles conseguem despertar, que aquilo vai trazer, recompensa não é valor material, não, mas é um prazer físico, mental. Então, isso daí começa a ser estimulado e aí eles começam a ter atitudes para que a gente esteja fazendo as coisas da nossa forma também. Então, é ali que a gente tem que estimular. E chegando aí mais do que já quase no finzinho, Então, se vocês chegaram até aqui, olha quantas coisas que o cérebro não está preparado na adolescência. E ele só vai conseguir realmente estar preparado no momento que ele passar da adolescência. E a gente consegue, sim, estimular o cérebro a maior entendimento do outro e do meio, nessa parte frontal, do sulco temporal à parte frontal, mais amadurecimento de tomar decisões, que está lá naquele hipotálamo que eu falei com vocês, que ali as causas e consequências, trabalhar isso daí a todo momento, objetivo. O prazer está aqui, mas qual que é o seu objetivo e como que você consegue colocar as pedrinhas e step by step, ou seja, passo na frente do outro passo para você chegar a esse objetivo. O melhor planejamento não está desenvolvido e o planejamento está diretamente no lobo frontal, né? Junto com os dois hemisférios. O melhor planejamento também ele consegue. Por quê? Porque no momento das fibras nervosas, que nosso cérebro é todo entremeado, os axônios eles começam a ficar mais vibrantes e com isso as conexões, todas as conexões de neurônios, elas começam a ser mais rápidas, mais fáceis. E isso
Só mais no final da adolescência, mais o cérebro tem plasticidade. Você já escutou isso? E para ter plasticidade, ele precisa ser estimulado. E nós, mães, nós responsáveis, conseguimos estimular o nosso cérebro e o cérebro do filho de vocês. E é por aí que a gente começa a virar as chaves. Organização. Olha a situação, está toda aqui, está toda aqui. Então, por que não se tornar mais fácil o dia a dia deles? Vamos colocar da forma que eles conseguem entender e enxergar. Não façam nada difícil, tem que ser fácil, prático. E isso daí em toda a vidinha deles e na nossa também. Praticidade, facilidade e fazer com que as coisas tenham uma rotina, isso daí vira hábito. E o nosso cérebro fica mais tranquilo, porque quando a gente já tem uma rotina, eles não precisam ter essa roda e ficar toda hora pensando o que eles vão fazer, né? Porque somos nós. O controle da impulsividade. Seu filho só vai parar de correr risco no momento que a gente também estimular essas causas e consequências e quando ele ficar mais adulto. Lembra quando eu falei que o córtex frontal, que é aqui o danado de tudo, que é ali que tem a solução de grandes problemas que hoje a gente vivencia. Volta para mim, por favor, a tela, por favor. E aí, o que vocês estão achando até agora? Vocês viram novidade? O que vocês viram aí de novidade? Coloque um hashtag estou gostando. Coloque um hashtag estou gostando para saber se vocês estão gostando da live aqui no YouTube falando sobre desvendando a adolescência. Alguém já falou para vocês que o problema não estava nos hormônios? Alguém já falou para vocês que toda puberdade é desencadeada pelo cérebro? E alguém já falou para vocês que toda essa parte de organização, de planejamento, da razão, ainda não está desenvolvida? Então, coloca aí para mim hashtag gostei ou hashtag já sabia. São duas hashtags que eu gostaria que vocês colocassem aí para mim, para saber como que está essa turma, o conhecimento dela. Hashtag gostei ou hashtag já sabia. Coloca aí para mim. Ah, Maria, que legal. Jane, tô gostando. Muito legal, Jane. Quem mais? Mais ansiosa. Tem mais coisa por aí. Tô empacotando presentinhos para vocês. Esse aulão eu nunca dei. Esse aulão é a primeira vez que eu estou abrindo esse aulão num conhecimento de todos esses anos. São mais do que 9 anos nessa jornada, né? E no projeto Parou de Bagunça, a gente fala que ele surgiu em 2019, mas em 2017 já tinha aí alguns projetos sociais, alguns trabalhinhos com os amigos, mas ele surgiu mesmo em 2019. Então, vamos lá. Gostei, estou gostando. Ai, que legal, gente. Muita gratidão aí para vocês que estão aqui. Quantos minutinhos a gente tem? E olha, vou falar uma coisa para vocês agora. Todos que estiverem aqui nessa live vão ganhar um presente meu, que é o planner, que vocês podem utilizar ele como um planner de mesa ou podem levar esse planner para onde quiser. É esse planner que eu utilizo no meu dia a dia. Aí eu coloco as minhas atividades, os meus compromissos, toda a parte de rotinas que eu tenho, ou com exercício, ou com algum tipo de compromisso frequente, que tem uma sazonalidade, e ele é semanal. Então, ali também eu consigo controlar o que eu tenho que pagar naquela semana, e é legal que tem um espaço onde eu coloco as ideias, os insights que a gente precisa construir ou fazer ou levar para algum outro momento futuro. Então, todos que estiverem aqui, mas não esqueçam que todos que estiverem aqui
tem que estar no grupo de Zap, porque no grupo do Zap, coloca aí o link do grupo do Zap, por favor, para todos eles. É no grupo do Zap que a gente vai distribuir esse material de PDF, tá? Então, todos que estão aqui, que estão participando dessa live, vão receber. Todos, na verdade, no grupo do Zap vão receber, porque já estão comigo e motivando já há algum tempo, tá? Então, coloca lá, colocou o grupo do chat. Tá aí, gente, o grupo do chat. Bem, aqui, disponibiliza a tela para mim, por favor. Aqui é o momento onde a gente tem que entender os sentimentos do seu adolescente. Em muitas lives, eu venho trazendo toda essa transformação, corpo e mente. Nesse mês de outubro e mês de novembro, a gente vem fazendo todo um trabalho com médicos para vocês entenderem que nessa fase vocês não podem largar. É nessa fase que a gente tem que cuidar. É muito cuidado. Enquanto bebês, enquanto criança, a gente coloca do lado e eles ficam. Quando eles começam a andar com os próprios pés, já fica mais difícil, não é mesmo? Quando eles começam a pensar sozinhos, fica mais difícil ainda. Então, é nessa fase que a gente tem que acolher. Deixa eu só beber um pouquinho d'água, que agora a gente vai entrar para a gente aprender a se comunicar com os nossos filhos. Coloca aí para mim. Vocês estão gostando? Hashtag gostei. Isso me dá um gás muito grande, gente. É como se fosse aqueles coraçõezinhos da live. Coloca aí hashtag gostei. Ou se não gostei, pode botar hashtag não gostei. Pode colocar. Eu não tenho medo disso, não. Vamos colocar aí para a gente florear um pouco aí esse chat, esses comentários. Sandra Regina. Coloca o comentário da Sandra Regina. Tenho um de 18, 2 de 13 e um de 12. Sandra, então você mais do que ninguém está precisando saber, de fato, se comunicar com seus adolescentes, porque são 3. E quando eles começam a fazer um comparativo com ele não fez, mas você não pediu isso para ele, é uma loucura. Mas você que tem um único filho, coloca aí, tem um filho único. Coloca aí para mim quem tem filho único também. Mas, Sandra, você especificamente, coloca aí no chat para mim, para saber se você tem dificuldade de falar uma única coisa para os 3 e eles entendem de formas diferentes, não é mesmo? Entendem de forma diferente. Urgente. Volta com a resposta da Sandra, suporte, por favor. Ela botou urgente. Precisa falar, entender, a se comunicar urgente. É isso mesmo. Jane, obrigada. Mônica, obrigada. Maria, obrigada. Vai ficar gravado? Eu vou ver com o meu suporte, mas eu acho que sim, tá? Mas eu não sei se a gente vai conseguir carregar toda a live para o ar. Então, fica comigo, Sandra. Já está acabando e agora vem o meu segundo presente. Então, preparem-se. Filha única, quem tem filha única ou filho único, coloca aí para mim, por favor, filho único. Jane tem filho único. Se eu falar para vocês que filho único a gente tem mais dificuldade do que quando a gente tem mais do que um. Vocês acham que isso daí é uma verdade? Sim ou não? Coloca aí para mim, hashtag sim ou não. Tem uma de 12 e muito autoritária. Fabiola, tem que estar comigo, Fabiola. Quero passar para o meu esposo. Quem? O curso ou os filhos? Não passa nenhum, não. Fica comigo que você vai ver, que você vai saber se comunicar com os 3. Tem uma de 12.
lidar com um único filho, filho único, é muito complicado. Você não acha, Madalena? Já está falando que vai ter uma gravação e vai mandar para todos que tiverem na nossa lista cadastrados. E isso daí, e-mail tem que estar ok e tá no Zap, tá, gente? Se cadastrem lá, por favor. E aproveitem logo depois dessa live, se inscreva aqui no canal, dê muita curtida, deixa comentário. Isso para quem gera conteúdo é muito importante. Isso daí é o nosso sangue, é onde a gente consegue bombear toda a nossa energia, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Filho único é muito difícil, mais difícil do que a gente tem mais. Agora, a gente não está falando de trigêmeos, quadrigêmeos, esse daí é um caso à parte. Porque o filho único, a gente concentra todas as nossas emoções, todas as nossos desejos, todas as nossas expectativas. E eles ficam sufocados. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho filha única. E sabe o que eu fiz? Eu comprei 2 coelhas, é verdade. Isso daí é uma outra história, mas eu vou contar isso daí depois para vocês. Elas me tiraram da zona de foco e a minha filha também conseguiu aí o seu espaço. Como ele disse, entra no grupo. Suporte, a Jane está precisando de ajuda aí no grupo. Isso, legal. Lidar com adolescente é muito complicado, apesar que já fomos também. Ótima colocação, Fabiola. Coloca a Fabiola para mim. Ótima colocação. Lidar com adolescentes é complicado quando a gente não sabe falar com esse adolescente, a gente não sabe traduzir. É como se fosse um dicionário de inglês para português e português para inglês. É mais ou menos isso. Então, eles estão falando inglês, a gente está falando português e a gente não consegue se entender. A gente precisa de um dicionário para traduzir essas emoções. A gente precisa de um dicionário para entender o que é a palavra crush, mas é brincadeira. Mas é fato, a gente precisa saber que nós já passamos por isso. E quem estava no grupo recebeu a poesia que eu fiz para minha mãe aos 16 anos. E essa poesia, ela retratava exatamente os nossos conflitos e amores, amor e ódio. Quem, por acaso, não recebeu, é só buscar lá no meu IGTV que vocês vão ver, tá? E você vê que passa de gerações para gerações, e esse amor e ódio, essa essência, essa tempestade continua a mesma, porque a gente precisa afinar a nossa linguagem, a gente precisa afinar a nossa conversa. Legal, entrou, maravilha. Então, vamos lá. Aprenda a se comunicar com os seus filhos. Faltou um S aí, mas ficou entre filho e filhos. Isso serve para todas vocês, inclusive para meninas, para meninos, inclusive para toda a parte dessa identidade que ainda não está bem formada. Então, saibam que a parte da comunicação, ela está em tudo. Só que, para se comunicar, é necessário se organizar. Sim. Sim. Organizar pensamentos, gerar relações adequadas. Organizar as relações e gerar solicitações adequadas. Organizar ambientes para que você consiga ter uma conexão da organização de estudos e organizar os estudos para que vocês consigam conectar as rotinas dos filhos de vocês. Então, agora a gente está encerrando de vez. Obrigada de coração, e essa experiência foi ímpar, foi maravilhosa. Um beijo.